Meu nome é Adelgo Ezeque e venho de NKP, no estado de Anambra, na Nigéria. Durante 3 décadas, atuei no Reino das Trevas como uma bruxa de alto escalão, especializada em destruir famílias ao longo de todos esses anos. O Natal sempre foi minha época mais agitada, e eu era extremamente eficiente no que fazia. No entanto, havia 4 declarações que apavoravam absolutamente todas as bruxas do nosso círculo. Eram orações que, quando as famílias conheciam e pronunciavam durante o período natalino, tornavam nossas missões completamente impossíveis de serem realizadas. Hoje, vou compartilhar essas 4 declarações com você. Vou ensinar exatamente como pronunciá-las nesta semana para que sua família fique totalmente protegida durante o Natal. Mas antes, preciso explicar por que essa época do ano é tão perigosa no plano espiritual. No Reino das Trevas, consideramos dezembro o mês da colheita. Enquanto os cristãos celebravam com festas, viagens e encontros familiares, nós trabalhávamos sem parar. Sabíamos que, durante o Natal, as pessoas baixavam a guarda. Elas diminuíam suas orações, se distraíam com as comemorações, abriam suas casas para parentes que não viam há muito tempo, e alguns desses parentes carregavam missões ocultas. Lembro-me de um ano em que destruímos 17 famílias entre 20 de dezembro e 2 de janeiro. Algumas por acidentes nas estradas, outras por doenças repentinas, brigas que explodiam durante o jantar de Natal ou mortes que pareciam naturais, mas não eram. O mundo espiritual está mais ativo no Natal do que em qualquer outra época do ano, e a maioria dos cristãos não faz ideia disso. Deixe-me explicar algo que vai abrir seus olhos. Em nosso covil, tínhamos um calendário diferente. Não era um calendário comum, mas um calendário espiritual que marcava os períodos mais poderosos para ataques. Nele, dezembro estava destacado em vermelho. Vermelho para a colheita, vermelho para sangue, vermelho para a destruição. Começávamos os preparativos em novembro, quando as bruxas mais experientes recebiam seus alvos. Cada uma de nós estudava as famílias designadas, acompanhava seus planos de viagem, identificava suas fraquezas e encontrava brechas para agir. Até 15 de dezembro, estávamos em plena operação, poções eram preparadas, armadilhas espirituais eram montadas, e então atacávamos. As estradas ficavam lotadas, as pessoas exaustas, a atenção dividida. Era o cenário perfeito. Durante meus 30 anos como bruxa, testemunhei mais de 150 acidentes de trânsito, muitos deles entre 23 e 27 de dezembro. Famílias viajando para suas cidades natais, voltando da igreja ou visitando parentes. Todos eram alvos. Mas havia algo ainda mais devastador do que os acidentes. Nós nos infiltrávamos nas reuniões familiares. Em toda família extensa, geralmente existe pelo menos uma pessoa ligada às trevas. Pode ser uma tia invejosa, um tio ressentido, um primo preterido em uma herança ou uma cunhada que se sente desrespeitada. Essas pessoas funcionam como agentes, mesmo que não tenham plena consciência disso. Durante o Natal, quando a família se reúne, esses agentes são ativados. Nós os usávamos para criar conflitos, colocávamos palavras em suas bocas, ampliávamos suas mágoas e transformávamos pequenos desentendimentos em guerras capazes de destruir famílias. Lembro-me de uma família de Umuaia. Eram cristãos exemplares, que se reuniam em paz havia anos. Porém, havia uma tia que se sentia deixada de lado, acreditando que seu ramo familiar não recebia o respeito merecido. Esse ressentimento crescia com o tempo. Nosso covil identificou nela um ponto fraco. Na véspera de Natal, enviamos espíritos para intensificar sua revolta. No dia seguinte, quando seu irmão fez um comentário inocente sobre a organização dos lugares à mesa, ela explodiu. Anos de rancor vieram à tona. Ela disse coisas que chocaram a todos, revelou segredos e fez acusações. A família se dividiu naquele dia e nunca mais se reconciliou. O irmão faleceu 2 anos depois, ainda afastado da irmã. Ela compareceu ao funeral, mas não foi autorizada a entrar na casa. Tudo por causa de um espírito de ofensa plantado deliberadamente no Natal. É por isso que essas 4 declarações são tão essenciais. Elas não são apenas orações bonitas, mas armas espirituais que criam barreiras sobrenaturais ao redor de sua família, justamente na época mais perigosa do ano.
A primeira declaração é a de cobertura divina. Vou contar sobre a família Okafor, de Onitsha. Eram cristãos abençoados, com prosperidade e união. Todo Natal, a família inteira se reunia em sua casa, avós, tios, primos, às vezes 40 ou 50 pessoas juntas. Em 2015, nosso covil recebeu a missão de destruir essa família durante as festas. Um parente invejoso havia procurado um feiticeiro em Ogbunik e pagou caro para que uma tragédia atingisse os Okafor no Natal. Começamos nossa operação em 15 de dezembro. Primeiro, enviamos espíritos para causar acidentes com todos os membros da família que viajariam para a celebração. Atribuímos demônios a cada veículo, ônibus e estrada que usariam. Depois, mandamos espíritos de enfermidade para rondar a casa onde se reuniriam, preparando doenças repentinas, ataques cardíacos, derrames, febres inexplicáveis. Por fim, liberamos espíritos de confusão e raiva para provocar brigas durante a festa. Queríamos que dissessem coisas que nunca poderiam ser retiradas, que destruíssem relacionamentos, traumatizassem crianças e transformassem aquele Natal no Natal que despedaçou a família. Mas em 20 de dezembro, algo mudou. Dona Okafor, a matriarca, teve um sonho. Nele, viu figuras sombrias cercando sua casa, sombras esperando nas estradas por onde seus filhos viajariam, e maldade escondida nos cantos da cozinha onde prepararia a comida. Ao acordar, não entrou em pânico. Não ligou para o pastor nem começou um jejum. Apenas se ajoelhou ao lado da cama e fez uma declaração. Disse: cubro minha família com o sangue de Jesus. Cada filho, cada neto, cada genro ou nora, e toda pessoa que entrar nesta casa no Natal. Declaro que estão protegidos pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma arma formada contra eles prosperará. Nenhum mal se aproximará de nossa morada. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor, e estamos seguros. Quando ela pronunciou essas palavras, algo extraordinário aconteceu no mundo espiritual, algo que não consigo descrever completamente. Foi como se um escudo invisível descesse sobre aquela casa. Jungtion, por exemplo, era conhecido como o espírito do sono repentino. Ele não apenas fazia os motoristas cochilarem ao volante, mas também os impedia de perceber o perigo até que fosse tarde demais. Já o demônio estacionado no desvio de Benin era chamado de o quebrador de rodas. Sua especialidade era enfraquecer os pneus de forma sobrenatural, fazendo com que estouravam exatamente quando o veículo atingia a velocidade máxima na curva mais perigosa da estrada. Cada um desses demônios tinha um nome, uma função e um histórico de sucessos. Eles eram treinados para agir em momentos específicos, quando o motorista estava cansado, quando havia crianças chorando no banco de trás, quando a noite já estava avançada. Eles sabiam exatamente como explorar as fraquezas humanas. Mas quando um cristão declara a proteção de Deus sobre sua viagem, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. Lembra-se do irmão Shukudi? Quando ele passou por Orita Junction, o espírito do sono repentino tentou se aproximar, mas foi repelido por um anjo que caminhava à frente do carro. O demônio tentou se agarrar ao para-brisa, mas o sangue de Jesus que havia sido declarado sobre aquela viagem o queimou como fogo. Ele uivou de dor e fugiu. No desvio de Benin, o quebrador de rodas tentou enfraquecer os pneus, mas eles estavam ungidos pela palavra de Deus. Cada tentativa do demônio era como bater em uma parede de aço. Ele não conseguia sequer se aproximar. E sabe o que mais? Esses demônios não agiam sozinhos. Eles eram coordenados por espíritos superiores, que nós chamávamos de os observadores das estradas. Esses seres tinham a capacidade de ver o futuro imediato, eles sabiam quais carros passariam por quais pontos e em que horário. Eles ajustavam as estratégias em tempo real. Se um motorista desviasse da rota planejada, eles redirecionavam os demônios para interceptá-lo. Se um carro atrasasse, eles mantinham os espíritos em alerta por horas a fio. Mas quando alguém declara a proteção de Deus sobre sua viagem, os observadores das estradas ficam confusos. Eles veem uma luz intensa envolvendo o veículo, como se fosse um farol espiritual. Eles tentam enviar relatórios aos seus superiores, mas as mensagens não passam. É como se uma interferência divina bloqueasse toda a comunicação. Os demônios nas estradas não recebem instruções, não sabem o que fazer.
Eles ficam paralisados, como soldados em uma batalha sem ordens. Foi isso que aconteceu com a irmã Amina, de Cano. Ela viajava com seus 3 filhos para passar o Natal com a família em Kaduna. No caminho, ela parou em um posto de gasolina para abastecer. Enquanto esperava, uma mulher se aproximou e disse: "Minha irmã, não pegue a estrada agora. Acabei de ver um acidente terrível na curva de Zaria. 3 carros se chocaram, e há corpos espalhados pela pista." A irmã Amina agradeceu, mas não se deixou abalar. Antes de sair de casa, ela havia declarado: "Nenhum mal me alcançará nesta viagem. Nenhum acidente me tocará. Os anjos do Senhor vão adiante de mim, e eu chegarei em segurança." Quando ela chegou à curva de Zaria, viu os destroços dos carros. Havia ambulâncias, policiais e pessoas chorando. Mas o seu carro passou por ali como se estivesse em uma bolha de proteção. Os demônios que haviam causado aquele acidente tentaram se aproximar, mas foram repelidos. Um deles, chamado o desviador de volantes, tentou fazer com que ela perdesse o controle do carro, mas suas mãos pareciam coladas ao volante. Ela nem sequer sentiu medo. Essa é a diferença que uma declaração faz. Quando você fala com fé, você não está apenas pronunciando palavras, você está ativando um poder sobrenatural. Você está criando uma barreira que o inimigo não pode atravessar. Por isso, antes de viajar neste Natal, faça a declaração de viagem segura. Fale sobre o seu carro, sobre os seus passageiros, sobre cada quilômetro que você percorrerá. Diga: "Eu declaro que esta viagem está coberta pelo sangue de Jesus. Nenhum acidente, nenhum atraso, nenhum mal me alcançará. Os anjos do Senhor vão adiante de mim, ao meu lado e atrás de mim. Eu chegarei ao meu destino em segurança, em nome de Jesus." E não pare por aí. Ore pelos seus familiares que também estarão viajando. Declare proteção sobre cada um deles, mesmo que estejam em cidades diferentes. Lembre-se, o inimigo não descansa, mas Deus também não dorme. Quando você cobre sua família com oração, você está fechando as portas que o diabo poderia usar para entrar. Você está dizendo ao mundo espiritual: "Esta família está sob a proteção do Altíssimo. Não se aproximem." Grande ceia, com pratos típicos, presentes e muita alegria. Em 2012, porém, algo mudou. A matriarca, Dona Amina, havia falecido no início do ano, e a família decidiu manter a tradição em sua memória. Mas o que deveria ser um momento de união se transformou em um pesadelo. Logo no início da noite, o espírito de ofensa se instalou. O filho mais velho, Emeka, fez um comentário inocente sobre a comida: "A carne está um pouco salgada, não é?" Imediatamente, a irmã mais nova, Neca, interpretou aquilo como uma crítica pessoal. "Ah, então agora você é o chefe da família? Quem te pediu opinião?" retrucou. O clima azedou. Em minutos, o espírito de suspeita entrou em ação. Quando o primo Shidi cochichou algo com a tia, a sobrinha Ada olhou para eles com desconfiança. "O que vocês estão tramando? Por que estão falando baixo?" perguntou, já com a voz alterada. A tensão cresceu, e o espírito de comparação fez sua parte. O irmão do meio, Ifeani, havia comprado um carro novo, e a irmã mais velha, Nogi, não conseguiu conter a inveja. "Claro, você sempre teve tudo fácil, né? Enquanto eu me mato trabalhando para pagar a faculdade dos meus filhos", disparou. Foi então que o espírito de Tom entrou em cena. As palavras começaram a jorrar como veneno. "Você é um ingrato, Emeka. Depois de tudo que a mamãe fez por você, você vem criticar a comida dela", gritou Neca. "E você, Nogi, sempre foi a favorita. Até no testamento ela deixou mais para você", acusou Ifeani. O que era para ser uma noite de celebração se transformou em uma guerra de acusações. Segredos foram revelados, feridas antigas foram reabertas, e palavras que nunca poderiam ser retiradas foram ditas. No final da noite, a família se dispersou em silêncio, cada um indo para um canto da casa, sem se falar. No dia seguinte, ninguém se despediu. E nos anos seguintes, a tradição foi abandonada. A família se dividiu, e o que restou foi apenas a lembrança de um Natal que destruiu laços que pareciam inquebráveis.
Mas não precisa ser assim. Há uma maneira de proteger sua família desses ataques. A declaração de paz doméstica é a sua arma contra essas estratégias do inimigo. Quando você declara, eu declaro paz sobre a minha casa. Em nome de Jesus, nenhum espírito de contenda, ofensa, suspeita ou comparação terá lugar aqui. Você está quebrando o poder desses demônios. Você está dizendo ao mundo espiritual, esta família não é território de vocês. Aqui reina a paz do Senhor. E não é só isso. Você também pode orar especificamente contra cada um desses espíritos. Ore contra o espírito de ofensa, pedindo a Deus que seus familiares não interpretem mal as palavras uns dos outros. Ore contra o espírito de suspeita, pedindo que haja confiança e transparência. Ore contra o espírito de comparação, pedindo que cada um se contente com o que tem e celebre as bênçãos dos outros. E, acima de tudo, ore contra o espírito de tom, pedindo que as palavras ditas em sua casa sejam cheias de amor, graça e edificação. Lembre-se, o inimigo não desiste facilmente. Ele vai tentar de todas as formas semear discórdia, especialmente em momentos de reunião familiar. Mas você tem autoridade em Cristo para impedir isso. Quando você cobre sua casa com oração, você está construindo um muro de proteção que o diabo não pode atravessar. Você está dizendo, aqui não. Aqui não há espaço para brigas, para mágoas, para palavras duras. Aqui só entra o que vem de Deus. E não se esqueça, a paz começa com você. Se você for o primeiro a perdoar, a ser paciente, a falar com amor, você estará dando exemplo para os outros. Se você for o primeiro a se humilhar, a pedir desculpas, a estender a mão, você estará quebrando o ciclo de discórdia. A paz não é apenas a ausência de conflito, é a presença de Deus no meio da sua família. E quando Ele está no controle, nenhum demônio pode prevalecer. Por isso, não espere até que a briga comece. Não espere até que as palavras duras sejam ditas. Faça a declaração de paz doméstica hoje mesmo. Fale sobre sua casa, sobre sua família, sobre cada pessoa que estará sob o seu teto. E quando o inimigo tentar semear discórdia, você já terá preparado o terreno para que a semente da paz cresça e floresça. Porque, no final das contas, o Natal não é sobre presentes, nem sobre comida, nem sobre tradições. É sobre amor. E o amor é a arma mais poderosa contra as trevas. Cancelado em nome de Jesus. Eu decreto que o primeiro negócio deste ano será próspero, que a primeira palavra que eu ouvir será de bênção, que o primeiro passo que eu der será em direção à vitória. Ele cobriu cada área da sua vida com a autoridade do nome de Jesus: saúde, finanças, família, relacionamentos. E sabe o que aconteceu? Em janeiro de 2019, o primeiro contrato que ele assinou foi o maior da sua carreira. O primeiro cheque que recebeu não teve nenhum problema. A primeira reunião do ano terminou com um novo parceiro estratégico. Pela primeira vez em uma década, o padrão de fracasso no início do ano foi quebrado. Porque ele entendeu que as batalhas espirituais não são vencidas apenas com oração, mas com declarações específicas, feitas no tempo certo. Agora, imagine o que aconteceria se você combinasse a declaração de paz doméstica com a declaração de quebra de maldição para o novo ano. Você não estaria apenas protegendo sua família durante o Natal, mas também lançando as bases para um ano inteiro de vitórias. É como construir uma fortaleza espiritual. Primeiro, você estabelece os muros da paz para que o inimigo não entre. Depois, você ergue as torres da bênção para que o favor de Deus seja liberado sobre tudo que você tocar. Mas há um detalhe importante: essas declarações não são apenas palavras bonitas. Elas são armas espirituais. Quando você as profere com fé, algo acontece no mundo invisível. Os anjos são acionados, os demônios são expulsos, e o poder de Deus é liberado sobre a sua casa. Não é mágica, é autoridade. Autoridade que Jesus nos deu quando disse: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Mateus 18:18. Por isso, não deixe para a última hora. Não espere até que os convidados cheguem ou até que o ano novo comece. Comece hoje. Pegue um papel e escreva as declarações. Fale em voz alta, com convicção.
Toque nas portas, nas paredes, nos móveis da sua casa e declare: neste lugar, só a paz de Deus habita. Nenhuma palavra de ódio, nenhuma semente de discórdia, nenhum espírito de divisão terá lugar aqui. Eu cubro esta casa com o sangue de Jesus. E quando chegar a virada do ano, não se distraia com fogos ou festas. Reserve um tempo para fazer a declaração de quebra de maldição. Diga: eu declaro que 2025 será o meu ano de vitória. Todo ataque contra as minhas primeiras frutas é cancelado. O primeiro mês, o primeiro negócio, o primeiro relacionamento, a primeira oportunidade, tudo será abençoado. Nenhuma maldição, nenhuma armadilha, nenhum plano do inimigo prosperará contra mim. Lembre-se, o diabo não brinca em serviço. Ele sabe que se conseguir plantar uma semente de caos no Natal ou de fracasso no início do ano, os frutos serão colhidos por meses. Mas você também não deve brincar. Você tem a autoridade de Cristo. Use-a. Não permita que o inimigo roube a paz da sua família ou as bênçãos do seu futuro. Se você ainda não começou, comece agora. Não há tempo a perder. A batalha já está em curso, mas a vitória já foi conquistada na cruz. Basta você tomar posse dela. Acidente é cancelado. Todo espírito de atraso é amarrado. Todo demônio que tenta causar colisões, falhas mecânicas ou desvios perigosos é expulso agora em nome de Jesus. Eu declaro que os anjos do Senhor vão adiante dos meus familiares, preparando caminhos seguros. Os pneus não vão estourar, os freios não vão falhar, os motores não vão parar. Seja de carro, ônibus, avião ou barco, cada veículo que transportar alguém da minha família será guardado pelo poder de Deus. Nenhuma tempestade vai surpreendê-los, nenhum nevoeiro vai confundir o piloto, nenhuma onda vai ameaçar o navio. Eu declaro que cada viagem será rápida, tranquila e sem incidentes. Os anjos vão guiar, os anjos vão proteger, os anjos vão trazer cada um de volta para casa em segurança. Nenhum mal tocará neles, nenhum acidente os alcançará, nenhuma tragédia os encontrará. Porque o Senhor é o seu escudo, e ele não dorme nem cochila. Agora eu faço a declaração de paz no lar. Eu declaro que o espírito de contenda não terá lugar na minha casa durante as festas. Nenhuma palavra maldosa será proferida, nenhum ressentimento será alimentado, nenhuma discussão será permitida. Eu cancelo toda raiz de amargura, todo espírito de divisão, toda semente de conflito. Eu declaro que as conversas serão edificantes, os corações serão unidos, os abraços serão sinceros. Mesmo que haja diferenças de opinião, o amor prevalecerá. Mesmo que haja velhas mágoas, o perdão fluirá. Eu ordeno que toda atmosfera de tensão seja dissipada, que toda energia negativa seja expulsa, que a presença de Deus encha cada cômodo. Eu declaro que as reuniões familiares serão momentos de alegria, não de estresse. Que as ceias serão abençoadas, não amaldiçoadas. Que os presentes serão recebidos com gratidão, não com inveja. Que as crianças brincarão em paz, que os idosos serão orados, que os jovens serão inspirados. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e onde há liberdade, não há espaço para o inimigo. Por fim, eu faço a declaração de quebra de maldição sobre os primeiros frutos do novo ano. Eu cancelo toda obra maligna programada para atacar o meu janeiro, o meu primeiro mês, a minha primeira semana, o meu primeiro dia, a minha primeira hora. Eu declaro que 2025 começa com vitória, não com derrota. Que as primeiras oportunidades serão prósperas, não frustrantes. Que os primeiros contratos serão abençoados, não amaldiçoados. Que as primeiras reuniões trarão favor, não oposição. Que o primeiro salário será completo, não faltoso. Que a primeira semana de trabalho será produtiva, não problemática. Que o primeiro mês será de avanço, não de retrocesso. Eu quebro toda aliança feita contra os meus primeiros frutos, toda palavra profética de fracasso, toda maldição de pobreza, toda manipulação espiritual. Eu declaro que o meu ano começa com bênção, não com maldição. Com abundância, não com escassez. Com saúde, não com doença. Com alegria, não com tristeza. Porque o Senhor é o dono dos meus primeiros frutos, e Ele não divide a glória com ninguém. Agora, eu tomo posse dessas 4 declarações.
Eu as guardo no meu coração, eu as profiro com a minha boca, eu as vivo com as minhas atitudes. Eu não permitirei que o inimigo roube o que Deus já me deu. Eu não aceitarei derrotas quando a vitória já foi conquistada. Eu não me conformarei com menos do que o melhor de Deus. Porque eu sou filho do Rei, e o meu Pai não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu ando na autoridade de Cristo, e onde eu piso, o inimigo não tem poder. Onde eu declaro, Deus confirma. Onde eu creio, Deus age. Que essas palavras não sejam apenas faladas, mas vividas. Que elas não sejam apenas ouvidas, mas obedecidas. Que elas não sejam apenas um momento de oração, mas uma mudança de vida. Porque quando você se levanta em fé, o céu se move a seu favor. Quando você declara com convicção, as forças do inferno tremem. Quando você crê no impossível, Deus faz o sobrenatural. Agora, eu quero que você faça algo prático. Pegue um papel e uma caneta. Escreva essas 4 declarações. Coloque-as em um lugar visível, na porta da geladeira, no espelho do banheiro, no painel do carro. Leia-as em voz alta todos os dias, especialmente nos dias que antecedem o Natal e o Ano Novo. Não permita que o diabo roube a sua paz, a sua alegria ou as suas bênçãos. Lembre-se, você não está lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E a sua arma mais poderosa não é a força, mas a fé. Não é o medo, mas a autoridade. Não é a dúvida, mas a certeza de que Deus está no controle. Se você ainda não fez essas declarações, faça agora. Não espere até amanhã, não deixe para depois. O tempo é agora. A batalha é hoje. A vitória é sua. E quando você se levantar em nome de Jesus, o inimigo não terá escolha senão recuar. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E o nome de Jesus é acima de todo nome. Portanto, levante-se. Fale. Creia. E veja a glória de Deus se manifestar na sua vida. Fazer isso em seu quarto, em voz baixa, mas com autoridade. Caminhe pela casa ou pelo espaço onde a celebração acontecerá e declare: paz, em nome de Jesus, reina nesta casa. Nenhum espírito de discórdia, de mágoa ou de divisão terá lugar aqui. Cada palavra falada será temperada com amor, cada gesto será guiado pela graça, e cada coração será aberto para a reconciliação. Se você sentir tensão no ar, talvez por causa de desentendimentos antigos ou personalidades conflitantes, não ignore. Pare, respire e declare em voz alta: eu quebro agora, em nome de Jesus, toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda palavra dura que foi dita no passado. Eu declaro que hoje é um novo começo. O sangue de Jesus cobre cada ferida, e o Espírito Santo enche este lugar com alegria e unidade. Lembre-se, o inimigo quer roubar a paz das suas celebrações, mas você tem autoridade para impedir isso. Para a declaração de breakthrough no ano novo, comece a se preparar agora. Não espere até a virada do ano para falar sobre bênção, comece a decretar vitória desde já. Pegue um caderno ou um pedaço de papel e escreva: meu primeiro dia de 2025 será abençoado. Meu primeiro projeto será bem-sucedido. Minha primeira decisão financeira trará multiplicação. Minha primeira palavra será de vitória. Nada que eu tocar no início do ano fracassará, porque o Senhor vai adiante de mim. Leia isso em voz alta todos os dias, especialmente nos últimos dias de dezembro. Se possível, jejue um dia antes do ano novo, não por obrigação, mas como um ato de consagração. Diga: Senhor, eu me apresento diante de ti como um vaso vazio, pronto para ser cheio com a tua unção. Que o meu primeiro passo no novo ano seja guiado por ti, e que cada área da minha vida seja marcada pela tua provisão. E não se esqueça, a batalha espiritual não termina quando você faz as declarações. Ela continua, e você precisa estar vigilante. Ore em línguas todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Isso fortalece o seu espírito e confunde os planos do inimigo. Além disso, mantenha a sua mente protegida. Não assista a programas que alimentam medo, não ouça conversas que plantam dúvida, e não permita que pensamentos negativos fiquem sem resposta.
Quando surgir um pensamento como "e se algo der errado", responda imediatamente: não. Em nome de Jesus, eu rejeito esse medo. A minha família está coberta, as minhas viagens estão protegidas, e o meu ano novo será de vitória. Por fim, lembre-se de que essas declarações não são apenas palavras, são armas. Elas têm poder porque você está falando em aliança com Deus. Quando você diz "nenhum mal acontecerá na estrada", os anjos são comissionados para agir. Quando você declara "paz sobre a minha casa", os espíritos de confusão são obrigados a recuar. E quando você proclama "meu ano novo será abençoado", as portas do céu se abrem para liberar o que Deus já preparou para você. Então, não deixe essas verdades apenas na sua mente. Fale. Decrete. Creia. E veja a glória de Deus se manifestar em cada detalhe da sua vida. Porque você não está lutando sozinho, você tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado, e com Ele, a vitória já é certa. Faça essas declarações em voz alta, percorrendo cada cômodo da sua casa. Não basta sussurrar, é preciso proclamar com autoridade. Comece pela sala e declare: "Paz se assentará nesta cadeira. Alegria se assentará nesta cadeira. Amor se assentará nesta cadeira." Não é apenas uma frase bonita, é uma ordem espiritual que estabelece um novo padrão para aquele espaço. Avance até a mesa de jantar e decrete: "nenhuma palavra venenosa será pronunciada aqui. Toda conversa nesta mesa edificará, nunca destruirá." Observe os lugares onde sua família costuma se reunir, a sala de estar, a cozinha, a varanda. Esses são os pontos estratégicos onde as tensões costumam surgir. Não deixe nenhum deles desprotegido. Sature cada ambiente com declarações de paz, como se estivesse cobrindo-os com um manto de proteção divina. Se você sabe que certos membros da família têm histórico de conflitos, seja específico em suas orações. Diga: "quando o tio João falar com a Antônia, haverá bondade. Quando o primo Miguel conversar com o Daniel, não haverá inveja." A precisão nas suas palavras ativa o poder de Deus de maneira direta. Para a quebra de maldições e a abertura de caminhos no ano novo, comece a orar a partir do dia 28 de dezembro. Esse é o período de transição no mundo espiritual, quando as batalhas pelas primícias do novo ciclo se intensificam. Faça disso um ritual diário, especialmente entre os dias 28 de dezembro e 2 de janeiro. Esses são dias críticos, quando o inimigo tenta plantar sementes de fracasso para o ano que se aproxima. Na véspera de Ano Novo, reserve um tempo entre 23 horas e 2 horas da manhã para orar. Esse é o momento exato da transição espiritual, quando a atmosfera está mais carregada e suas declarações têm peso dobrado. Profetize sobre a primeira semana do ano, sobre o primeiro salário, sobre a primeira reunião no trabalho, sobre o primeiro negócio. Cubra com oração tudo o que será o primeiro em sua vida, o primeiro dia de aula, a primeira viagem, o primeiro encontro. Nada deve ficar desprotegido. Agora, quero que você faça uma última declaração: "minha família terá um Natal abençoado e um ano novo de vitórias." Escreva isso, creia nisso e observe o que Deus fará. Antes de encerrar, porém, há algo que não posso deixar de reforçar: essas declarações são poderosas, mas exigem fé. Não basta pronunciar as palavras uma vez e esquecê-las. É preciso crer nelas como se já fossem realidade. Não ore apenas uma vez e abandone o assunto. Ore diariamente, especialmente neste período. O inimigo não tira férias, ele trabalha em dobro. Mas com essas 4 declarações, você não é uma vítima. Você é um vencedor. Sua família não é um alvo. Sua família está protegida. Sei que muitos de vocês que estão assistindo a esta mensagem carregam feridas de natais passados. Alguns perderam entes queridos em acidentes ocorridos em dezembro. Outros viram relacionamentos se despedaçarem durante as festas e nunca mais se recuperaram. Meu coração se compadece de vocês. Entendo que o que estou compartilhando hoje pode trazer à tona memórias dolorosas. Mas quero que saibam de uma coisa: o que aconteceu no passado não precisa se repetir. O inimigo pode ter vencido batalhas antes, mas não vencerá esta. Agora, vocês estão equipados com um conhecimento que ele não queria que tivessem. Estão armados com armas que ele teme.
fui bruxa por 30 anos. Destruí inúmeras famílias durante o Natal. Mas hoje sirvo ao Deus vivo, e minha missão mudou. Em vez de destruir lares, agora os torno inquebráveis. Cada testemunho que compartilhei com vocês é real, famílias reais, ataques reais, vitórias reais, derrotas reais. Mudei os nomes para proteger as identidades, mas as histórias são verdadeiras. Presenciei muitas delas. Participei de algumas. E agora as exponho para que vocês nunca sejam pegos de surpresa. O reino das trevas opera na ignorância. O que você não sabe pode te ferir, mas o que você sabe e aplica se torna sua proteção. Hoje, a ignorância foi removida. Hoje, vocês receberam revelação. Hoje, sua família está equipada para a batalha. Se esta mensagem te abençoou, compartilhe-a com todo crente que você conhece. Envie para famílias que estão viajando, para quem está organizando ceias, para qualquer pessoa que precise de proteção nesta época. Não guarde essa revelação só para você. A responsabilidade será grande se alguém próximo sofrer ou morrer durante o Natal e você tinha informação para ajudá-lo, mas não a compartilhou. Sei que isso pode soar duro, mas estamos lidando com vida e morte. Não é um jogo. Lares serão destruídos neste Natal. Crianças perderão pais. Pais perderão filhos. Casamentos terminarão. Relacionamentos se romperão. Algumas dessas tragédias podem ser evitadas se as pessoas orarem e decretarem. Vocês receberam algo valioso hoje. Sejam bons mordomos. Compartilhem. Também quero convidá-los a considerar o protocolo de 21 dias de quebra de maldições que mencionei anteriormente. Se desejam se aprofundar em guerra espiritual, se querem estar preparados para todas as estações, não apenas o Natal, esse protocolo foi criado para proporcionar uma libertação completa. O link está na descrição. Muitas pessoas já passaram por ele e experimentaram transformações. Negócios falidos foram restaurados. Casamentos à beira do divórcio foram curados. Doenças causadas por feitiçaria foram revertidas. Filhos que estavam sob portais espirituais foram libertos. A revelação que vocês receberam hoje pode salvar vidas. Não a guardem para si. E, por fim, inscrevam-se neste canal e ativem as notificações. Estou comprometido em expor cada estratégia do reino das trevas. O que compartilhei hoje sobre o Natal é apenas uma fração do que sei. Há muito mais que preciso ensinar. Nos próximos meses, trarei revelações sobre finanças, casamento, filhos, saúde, carreira, sobre todas as áreas em que a bruxaria atua. Quero que vocês estejam preparados para cada batalha, não apenas a do Natal. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que seu Natal seja repleto de alegria, segurança e proteção sobrenatural. Que cada viagem seja coberta de misericórdia. Que cada encontro familiar seja saturado de paz. E que o ano novo traga vitórias além de tudo que vocês já experimentaram. Eu amo vocês. Permaneçam alertas. Permaneçam cobertos. Permaneçam vitoriosos. Esta é a Dagoazev, e estou quebrando covens.